Boa tarde, pessoal, graça e paz. Faz algum tempo que não venho aqui e o motivo é porque eu estou trabalhando bastante e não estou tendo tempo de fazer vídeo. Como fui acometido daquele vírus, Covid, e eu estou de molho esses dias, quero aproveitar para fazer um vídeo aqui para vocês, mas dando uma resposta a um moço que está me mandando vários e-mails aqui. Eu retorno para ele, mas ele retorna com quase a mesma pergunta, mas de uma outra forma. Então eu preferi fazer um vídeo aqui para esclarecer para ele a palavra, para ele e para quem tiver dúvidas com respeito a essa palavra. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção neste vídeo que vou fazer e fosse até o fim, assistisse até o fim, para entender. Há um moço aí que falou sobre o assunto que eu vou falar aqui, mas ele misturou muitas coisas, ele confundiu as pessoas. E esse moço esse rapaz que está me mandando e-mail, está citando esse vídeo, já fui lá assistir o vídeo, e infelizmente ele mistura um pouco as coisas. Ele fala a parte certa, mas também fala a parte que não é certa. Infelizmente, ele confunde as pessoas. O que eu vou trazer aqui, é a blasfêmia contra o Espírito Santo que invade e que a gente vai comentar em cima daquilo que eles comentam no vídeo e também o rapaz comentou para mim no e-mail, que não se aplica a essa blasfêmia com o Espírito Santo. Então, quero ler com vocês o texto que está em Mateus, capítulo 12, versículo 22 a seguir. O vídeo talvez não esteja lá muito bom, por causa da claridade, eu estou dentro de casa, não estou na igreja, devido à Covid. Já estou me recuperando, graças a Deus, mas quero fazer aqui, espero fazer o melhor para vocês, tá ok? Lembrando que amo vocês, que estava com saudade de vocês, já tem uns 5 meses que eu não apareço. Desde que eu estou lá envolvido, encarregado da orla, aqui onde nós estamos fazendo o engordamento da praia e finalizando essas horas na praia de Matinhos. Isso tem me tomado bastante tempo. Desculpa. Diz assim a palavra de Deus: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego, mudo, de tal modo que Jesus curou o cego e o mudo falava e via. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão admirava, dizendo: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, vendo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu quero que vocês prestem atenção aqui quando os fariseus falam, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: e não expulsa demônio, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, observe aí, que o primeiro texto fala que eles diziam, mas na verdade estavam dizendo em pensamento. O que o vídeo lá foi falado já mudou totalmente, ele faz uma outra narrativa e que não condiz com a palavra, mas depois nós vamos falar disso. Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus perguntou aos fariseus. E se for expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. O Espírito de Deus, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens sem primeiro o amarrar
ou amarrando o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta, não ajunta. Quem não é comigo ajunta. Perdão, irmãos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia perdoará-se aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Vou até aqui. Nem vou falar que se o texto vocês conhecem, que fala se falar contra Jesus, contra Deus, tudo bem, mas se falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Observamos o seguinte, meus irmãos. Esse irmão tá assim, sei lá se ele está, vamos dizer assim, confundido. E ele tem me mandado os textos sobre questões de evangelistas que estão no segundo casamento, que divorciaram e se casaram, os dois divorciados, e segundo a narrativa desse irmão que manda os e-mails, esses irmãos não têm mais jeito, não têm perdão. Esse outro pregador que prega a palavra de Deus no YouTube, ele fala algo parecido. E eu já vou explicar para vocês. Mas eu quero primeiro aqui explicar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo na visão bíblica. Que às vezes as pessoas trazem ali um estudo, mas eles misturam. Eles saem do contexto real da palavra e eles vão para textos que não têm nada a ver com aquele contexto. Eles não sabem separar ali a hermenêutica e eles acabam confundindo as pessoas. Então nós precisamos usar a hermenêutica certa, ver o que é contexto realmente, o que não é contexto. Ver o que pode ser falado ali dentro daquele texto, dentro daquele assunto, o que não pode. Porque temos que entender que ali o texto, se você continuar lendo, Jesus ele vai falar da blasfêmia, depois já continua falando de outras coisas. Ele não fica parado num tema só. Nós vamos falar aqui do tema blasfêmia com o Espírito Santo. Tem perdão? Vamos falar sobre isso. Pecado de adultério tem perdão? Esses são os temas. Tema do vídeo de hoje. Então vamos lá. O que Jesus diz ali a respeito de o que é blasfemar com o Espírito Santo? Nós observamos que ele está falando ali com os fariseus. Primeiro ele expulsa o demônio de um indivíduo e cura a cegueira dele. Ele cura, porque toda aquela doença que havia naquele homem era espiritual. Era um demônio que estava ali. E quando Jesus expulsa aquele demônio, aquela pessoa automaticamente ela é liberta, é curada. E nós entendemos que ali foi uma libertação através de uma expulsão de demônios. E quando o povo se maravilha, fica maravilhado com o que Jesus fez e glorifica ao Senhor, os fariseus dizem que Jesus estava expulsando demônios através de Beelzebul, ou seja, reino dividido. Ele estava expulsando ele mesmo, ou os demônios dele, então ele estava dividido. Não. Jesus estava expulsando demônios pelo Espírito Santo. Mas os judeus, os fariseus judeus, diziam entre si, enfim, na verdade, nem entre si. A Bíblia diz que Jesus segue no próximo versículo dizendo que Jesus conhecia os pensamentos deles. Isso quer dizer que eles não abriram a boca para falar, eles pensaram. E as pessoas, a esse pregador que falou no vídeo de ontem que eu assisti, que foi me passado por e-mail para me assistir, com respeito à blasfêmia com o Espírito Santo, ele falou que eles abriram a boca e falaram que Jesus Cristo blasfemou, que Jesus Cristo expulsou
os demônios por Beelzebul falando. Não, eles pensaram, e Jesus disse, Jesus conhecendo os pensamentos deles, então Jesus Cristo deu essa resposta que eu acabei de ler para vocês. E todo o pecado que você fizer contra o Pai, contra o Filho, tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Já que foi misturado tanto daquele vídeo dessa pessoa e confundiu algumas pessoas. Primeiro, a blasfêmia com o Espírito Santo é você dizer que aquilo que Cristo fez foi demônios que fez. Aquilo que o Espírito Santo fez foi demônios que fez. Vamos dizer que alguém está ali falando em mistérios, mas está falando a língua dos anjos mesmo. E ele é o verdadeiro servo de Deus. E está falando, está sendo usado por Deus. E alguém atribui aquela língua a demônios. Então, esse está blasfemando contra o Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem nada daquilo que o rapaz falou lá. Ele falou isso também, mas ele falou outras coisas que não tem nada a ver. Ele falou certo, mas também falou errado. Vamos dar um exemplo. Jesus estava expulsando o demônio. Os fariseus atribuíram aquilo a que Jesus estava expulsando um demônio por outro demônio, através do príncipe dos demônios. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Aí o rapaz disse que somente quem pode blasfemar contra o Espírito Santo é aqueles que têm o conhecimento do Espírito Santo e aqueles que têm o Espírito Santo. Não é verdade. Porque os fariseus não tinham o Espírito Santo. Eles tinham a lei, não o Espírito. Eles viam pela lei, eles eram hipócritas, eram homens que não viviam uma vida piamente com Deus. Então eles eram hipócritas. Eles não podiam, infelizmente, eles não podiam ter ou sentir o Espírito Santo, porque eles não davam brecha para isso. Então o Espírito Santo não estava neles, como o rapaz falou. Eles simplesmente eram fariseus. Eram homens que achavam estar a serviço de Deus, mas estavam longe da verdade. Por estar longe da verdade, foi por isso que Cristo veio. Então eles blasfemaram mesmo não tendo o Espírito Santo. Então quero que vocês entendam que blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir aquilo que o Espírito Santo fez, dizendo que foi demônios. E isso é blasfêmia. Agora, dizer que quando uma pessoa peca, ele citou lá só casos de prostituição. Por exemplo, ele citou evangelistas, um casal de evangelistas, que eles se divorciaram e se casaram entre si. E que eles não teriam mais perdão porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Não, eles não blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles causaram tristeza no Espírito Santo? Claro. Eles causaram tristeza ao Senhor? Sim. Mas eles não pecaram contra o Espírito Santo, no sentido de blasfêmia, de não ter mais perdão. Agora, eles estão salvos? Não. Eles só estarão salvos quando ele deixar esse segundo casamento e ele retornar para Cristo. Quando eles se arrependerem de todo o coração e voltar para Cristo, então eles se tornam pessoas salvas novamente. Mas eles têm que deixar do seu pecado. Enquanto não deixarem, estão, infelizmente, condenados. Isso é bíblico. Nenhum adúltero herdará o reino de Deus. As pessoas podem aí estar brincando de ser crentes. Nós estamos cheios de pessoas aí. As igrejas hoje são modernas. As igrejas hoje valem tudo, mas não a palavra de Deus. E eu não estou preocupado com ministérios, não. Estou preocupado em pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que não. Que o adúltero não herdará o reino de Deus. Então, você que está amaziado, você que está divorciado, você que está se prostituindo, você está com um homem que não é teu, está com uma mulher que não é sua, você está em pecado. Mas isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você se arrepender, sair do seu pecado, voltar para Cristo, você será salvo. Mas tem que se arrepender. Deixar do pecado. E ser perdoado, se arrepender, é deixar do pecado. Se você estava com aquela mulher lá, você vai deixar dela. Vai doer, talvez? Vai. Mas você tem que deixar. Ou você volta para o teu cônjuge, ou você fica sozinho. Essa é a solução, meu irmão, minha irmã. Não tem outra.
Agora, isso não é blasfema contra o Espírito Santo. Você precisa se arrepender para ser salvo novamente, seu nome ser escrito no livro da vida. Quanto àqueles que blasfemaram, não tem mais esperança. Se você atribuiu ao demônio aquilo que Cristo fez, ou perdão, aquilo que o Espírito Santo fez, que o Espírito Santo agiu, que o Espírito Santo falou, seja numa profecia verdadeira, por isso tem que tomar muito cuidado com o julgamento de profecias, e por isso tem que ter cuidado com o julgamento de línguas estranhas, tem que ter muito cuidado para não cairmos no erro de pecarmos contra o Espírito Santo e de blasfemar. Então, não atribuir ao demônio aquilo que é de Deus, aquilo que é do Espírito Santo, para não blasfemar. Mas a questão de você dizer que as pessoas estão lá no adultério, estão no segundo casamento, e eles estão simplesmente blasfemando contra o Espírito Santo, está errado, meu irmão. Não é assim que funciona. Toda pessoa que não blasfemar com o Espírito Santo tem uma segunda chance. Só depende delas. Só depende delas se arrependerem. Se ela se arrepender, se ela voltar para Cristo, se ela andar na presença de Deus, porque não adianta estar dentro da igreja, gente. Isso é de ministério, isso é uma ilusão. Como ele citou cantores e cantoras que estão fazendo isso. Poxa, mas isso aí não precisa nem citar, está na cara. Estão fazendo abertamente, está todo dia vindo a celebridade gospel, que dá nojo até de falar isso, né? Celebridade gospel. Isso não são nada, isso não são nem cristãos. Para mim são só parasitas dizendo que são cristãos, que cantam bonito, mas não tem nada de Deus. Então eles vão lá anunciar o seu divórcio. Ah, não deu mais, acabou o amor, e agora nós estamos no outro. Aí logo aparece lá o novo namorado, a nova namorada. Isso é sujeira, pecado, sujo, imundo, que a pessoa precisa se arrepender e voltar para Cristo. Mas não é blasfema contra o Espírito Santo. Ele tem chance ainda, só depende dele. Mas toda essa sujeira existe. Então, esse caso aí que você me passou, do casal de evangelista, e também eu acredito que eu não sei se é o teu caso, que você me fez as perguntas aí, mas a partir que houver arrependimento, vocês estão salvos. Volta para os cônjuges de vocês, está tudo certo. Arrependido, realmente servindo a Deus, tudo muda. Ou ficando sozinho e fazendo a vontade de Deus. Conheço pessoas aí que estavam no canal, que estavam no segundo casamento, que ouviram meus vídeos e hoje estão sozinhos, mas estão adorando o Senhor, servindo o Senhor, e estão vivendo a vida com Cristo. Porque eles preferiram matar a carne do que matar a sua alma. Tem pessoas que preferem matar a alma, mas eles preferiram matar a carne. Tem pessoas que preferem ir para o inferno, viver o sofrimento eterno, do que viver na presença de Deus. E esses, pelo contrário, esses que eu estou citando aqui, preferiram matar a carne e viver para Cristo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a blasfema com o Espírito Santo é diferente. É quem atribui a demônio aquilo que é do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o pecado da carne, aí, no sentido da pessoa pecar, adulterar. Isso aí é outra coisa. Então, você, meu irmão, minha irmã, que continua aí, como esse jovem está tão preocupado na questão na verdade, não sei se ele é um jovem, se é mais adulto, mas aparentemente parece que é um jovem que me manda e-mail. Entenda que uma coisa é diferente da outra. Aquele que está em pecado de adultério, ele precisa se arrepender. Ah, mas você citou lá o livro de Hebreus, lá onde fala que não tem mais jeito para essas pessoas. Você precisa ler o contexto, quando foi escrito, o porquê que foi escrito e para quem foi escrito. E para ver a diferença de uma pessoa que se apostata na fé e de uma pessoa que se desvia. A apostasia de fé é diferente daquilo que você citou lá. A apostasia é a pessoa que deixou da sua verdadeira fé e foi para uma outra fé que não é de Cristo. Isso é apostasia. Agora, você adulterar lá não é apostasia, meu irmão. Está confundindo as coisas. Aquilo lá não tem nada a ver com apostasia. Ali está falando sobre aquelas pessoas que se apostataram da fé. Você se desviar não quer dizer que você se apostatou da fé. Você continua, você conhece a Cristo,
você pode voltar a ter a tua fé em Cristo, viver uma fé verdadeira com Cristo. Você está desviado por um momento de fraqueza, por um momento de erro, você alimentou mais a carne do que o espírito e você caiu. E você precisa voltar para Cristo. Mas você não se apostatou da fé. Então o texto de Hebreus cabe para aqueles que se apostataram. Então vamos separar um pouquinho as coisas aí, vamos estudar melhor a Bíblia para vocês não falar asneira. Não falar coisas que venham confundir outras pessoas. E venha deixar as pessoas todas confusas, a pessoa pensar que não tem mais jeito para ela, e daí ela acaba saindo de vez da presença de Deus e não consegue voltar, porque ela acha que já está perdida. Então, temos que ter esse cuidado. Nós sabemos que se as pessoas não voltarem, não mudarem, não serão salvas, mas elas ainda têm essa oportunidade, então vamos mostrar para elas que elas têm essa oportunidade de serem salvas, de estar com Cristo. Mais uma coisa para encerrar o vídeo, a pessoa que fez esse vídeo aí, que o rapaz me mandou, diz que a pessoa que blasfema com o Espírito Santo quando a casa ela fica vazia, que o demônio chega e acha a casa bonita e tal e entra. Um erro que ele cometeu ali também, ele fala que agora a casa vazia está bonita, quando o Espírito Santo estava ali, então ficou a casa linda. Não. Primeiro que ali não é nesse sentido a palavra. Olhe bem, a casa está limpa, porque o Espírito Santo saiu, quer dizer que ela está desocupada, o Espírito Santo não está mais ali, então ela não está limpa no sentido de pureza espiritual. Ela está limpa porque ela não tem ninguém mais ali. Então ela está livre para qualquer um entrar, para o inimigo entrar. O inimigo chegou, achou a casa limpa, a casa desocupada e entrou. Se estava limpo, o Espírito Santo estava ali, ele não entraria. Então, mais uma explicação errada lá, confundindo as pessoas. Então, alguém blasfemou contra o Espírito Santo e a casa ficou limpa, e porque o Espírito Santo limpou e tal, e agora o diabo entrou. Se o Espírito Santo estava limpo, ele não ia entrar. Porque a casa estava desocupada, gente. É só você pegar e interpretar a palavra corretamente. A casa não estava mais adornada. A casa estava desocupada. O demônio entra e o estado daquela pessoa é pior que antes. Mas isso está falando do desviado, daquele que se afastou do Senhor, que a qualquer momento pode se arrepender, voltar e ser salvo, e a casa dele realmente ficar limpa e o Espírito Santo ocupar novamente. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não confundir esse tipo de coisa. Então, esse tipo de confusão tem que ser eliminado. A internet tem muita asneira, muitas pregações que não tem nexo. As pessoas pegam um texto isolado ou misturam, faz uma salada de fruta e todo mundo ali aplaudindo, todo mundo ali fazendo seus comentários. E quando se fala a verdade, ninguém nem fala nada. Ninguém nem quer ver o vídeo. Eu tenho vídeo aí, ó, que está há 5 meses, tem 92 visualizações. A pessoa não está preocupada em saber da verdade. Agora, essas fofoquinhas bíblicas, essas invenções, aí tem um monte de gente vendo para ficar debatendo. Asneira, gente, perdendo tempo. Procure ler a palavra, procure estudar, procure levar a sério. E você que está aí envolvido e não sai dessa maldição, já que foi citado aí, me pedido para falar, ou para feito a pergunta para que eu comentasse, então vou comentar no vídeo. Tomem vergonha na cara e saiam dessa vida errada, maldita, de adultério, de segundo casamento, terceiro, quarto, quinto, sexto, não importa quanto, saia dessa imundícia. Se convertam, tomem vergonha na cara. Querem Cristo, vão para Cristo. Não adianta dizer que está com Cristo, mas não está. Não ache que eu sou quadrado, não, porque essas igrejas aí estão pregando que vale tudo. Se vocês acham que vale, fique com eles. Mas pode ter certeza, quando Jesus vir, vocês não vão subir. Vai subir a noiva. A noiva é muito séria, ela é pura. A noiva não é qualquer um. Você pode até se chamar de igreja, mas a igreja verdadeira não é essa que você está pensando, não. A igreja verdadeira é que tem a essência da palavra, que vive as escrituras. É essa a igreja verdadeira.
Viva a palavra e você estará corretamente e estará com Cristo. Então não se iluda. Você vive nesse erro maldito, vive trocando de homem todo dia, de mulher todo dia. Então você divorcia, vai lá e anuncia, e proclama para todo mundo saber que se divorciou. Devia ter vergonha na cara. Você, cantorzinho e cantorinha de gospel, que são as celebridadezinhas do Brasil, que vão para a televisão e que cobram milhões de pessoas, que estão ricos, só ganhando dinheiro nas costas de pessoas que não têm entendimento, infelizmente, estão chamando o povo de alienado. É isso que vocês estão fazendo. Então vocês estão enganando as pessoas, estão enriquecendo nas costas dessas pessoas e não tem nada de Deus, porque trocam de marido como se troca de roupa, troca de mulher como se troca de roupa. E assim estão salvos. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Ou vocês se convertem e vão pregar o evangelho, vão voltar a adorar de verdade, e vão viver sozinho ou com seus verdadeiros cônjuges se reconciliando, ou então vão viver para o inferno. Não adianta, gente. Eu não estou aqui para passar a mãozinha na cabeça de vocês, não perco meu tempo com isso, não. Gosto de mim ou não gosto. Sei que tem gente que gosta, queria me estrangular. Agora, problema teu, gente. Eu não estou nem aí com vocês, preocupado com o que vocês pensam de mim. Agora, eu estou aí sim, em fazer a vontade de Deus, viver a palavra de Deus. Realmente viver a palavra de Deus. Então, Deus abençoe vocês que ouvem, que querem ouvir a palavra de Deus, faça a vontade de Deus, viva a vontade de Deus, e eu estarei aqui em breve, se Deus quiser, trazendo uma outra palavra para vocês. Deus abençoe e fiquem na paz.